Alô, boa tarde, galerinha do segundo ano. Nós estamos aqui dando início à nossa primeira teleaula com o objetivo de continuar, né? Mesmo com esse problema todo, desse vírus, de toda essa modificação na nossa vida, continuar o nosso conteúdo a partir de onde se tornou mais significante, quando a gente falava sobre urbanização. E vocês lembram que nosso debate foi falando justamente que a urbanização é esse processo de crescimento das cidades, que elas avançam e vão ocupando espaço verde, espaços que antes eram apenas campo. E que a urbanização ela ocorreu basicamente em três momentos da história, certo? Na primeira Revolução Industrial, ela teve início na Inglaterra, porque as casas, os imóveis, eles foram surgindo em volta das indústrias por uma questão prática, para tornar o deslocamento do operário para a fábrica uma maneira mais rápida e mais fácil. Depois, outros países fizeram a sua revolução industrial, criaram as suas indústrias e também iniciaram o seu processo de urbanização. E o terceiro momento é quando a gente vê os países de economia mais baixas que tiveram uma industrialização tardia. Entre eles, a gente classifica aí o próprio Brasil como um país de industrialização tardia. Mesmo que hoje o Brasil esteja aí ocupando a 10ª posição na economia mundial, já chegamos a sexto, caímos para oitavo e agora estamos em 10º na questão econômica, entre os 10 países mais ricos. Mas o Brasil é um modelo de industrialização tardia e urbanização desorganizada, certo? E nós vimos que essa urbanização tardia trouxe para esses países alguns problemas sociais gravíssimos. E o movimento de favelização foi um desses movimentos. Eu quero ressaltar também, aproveitando, que as cidades, a urbanização, ela teve vários momentos históricos. Ela não teve início com a Revolução Industrial. O que a gente está aqui relacionando é essa relação aí entre indústria e urbanização. Porque nós tivemos lá na Grécia, nós tivemos em Roma, os primeiros modelos de cidades organizadas com política, economia, foram os primeiros modelos urbanos. Depois nós falamos que veio a Idade Média, certo? E a Europa passou por um processo de ruralização. Essa ruralização fez com que as cidades perdessem importância, desaparecessem e a Europa virasse uma grande área feudal rural. Lembram que a gente debateu isso em sala, criando aquela linha histórica do processo de urbanização. E que só após o movimento chamado As Cruzadas é que as cidades ressurgiram. Mas as cidades que nós vimos na Idade Média, também chamadas de burgos, elas eram muito mais voltadas ao comércio e à prestação de serviços. Os artesãos, os ferreiros, os cabeleireiros, era uma galera que trabalhava buscando produzir e vender serviços. Ok? Eu fiz essa breve pausa para que a gente não deixe essa interrogação e a gente compreenda que o que nós estamos tratando é a urbanização a partir dessa Revolução Industrial. No Brasil e nos países em desenvolvimento, que antigamente eram classificados como países do terceiro mundo, essa urbanização tardia ela trouxe gravíssimos problemas sociais, como aí o movimento da favelização, certo? Que problemas sociais são esses? É a falta de emprego, a falta de oportunidades, a geração de uma informalidade muito grande. Pessoas que vivem aí em Paraisópolis, em São Paulo, na Rocinha, no Rio de Janeiro, são milhares de famílias que moram e que vivem da venda de produtos informais. É o pequeno vendedor de pastel, é o mercadinho que fornece a água, fornece gêneros rápidos como sal, arroz. Porque muitas vezes você não precisa ir para um mercado grande para comprar um ou dois gêneros. Você recorre a esses pequenos mercados locais para conseguir o produto que você quer de necessidade urgente, imediata, certo? E esse problema da favelização fez surgir aí comunidades sem acesso à rede de esgoto, comunidades que não têm água encanada, que não destinam no local certo o lixo,
que invadem e construem áreas proibidas, que são áreas de encostas. Essas construções irregulares favorecem justamente o risco de desabamento, o risco de tragédias, como a gente acompanha. Praticamente chegou o mês de janeiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital. Esse ano teve em Santos tragédias incríveis, de proporções inimagináveis, causadas justamente por essas construções irregulares. Isso é um fruto de um processo de mau planejamento urbano, aonde as pessoas vão ocupando áreas que não são próprias de maneira indiscriminada e que acabam gerando construções que vão lá na frente trazer problemas sociais. A favelização também traz o acesso mais fácil às drogas, o contato dos jovens com o mundo do crime. Não, a gente não quer dizer, por exemplo, que não existe esse problema social das drogas em outras cidades. Mas em outros locais, a droga ela existe, mas ela é camuflada. Ela tem locais específicos de serem vendidos, aonde o próprio usuário é que sabe aonde buscar. Somente quem quer que realmente vai lá comprar. E nessas comunidades não, ela é vendida em qualquer esquina, como se fosse uma pizza, uma água mineral, certo? Ela é divulgada, então ela se torna uma coisa muito acessível. E essa acessibilidade favorece que muitos jovens acabem indo para o mundo do crime. Hoje a gente continua falando sobre um fator que analisa justamente a qualidade de vida das pessoas. É o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Esse IDH ele faz parte de um conjunto de elementos chamados de indicadores econômicos. São esses indicadores econômicos que classificam os países entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Certo? São critérios como o PIB, o PNH, a renda per capita. Analisando esse conjunto de fatores é que a gente consegue distinguir se um país ele é desenvolvido ou se ele está em desenvolvimento. Então, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele começou a ser utilizado a partir da década de 90, onde uma série de economistas, cientistas sociais, de técnicos, viajam para alguns países e analisam alguns elementos, como pessoas que têm acesso à educação, acesso à saúde, que possuem água encanada, possuem rede de esgoto, possuem linhas de transporte para se locomover de casa para o trabalho, e a partir daí eles atribuem uma nota. Quanto maior for essa nota, maior será a classificação desse país. Quanto menor essa nota, menor será a classificação desse país e indicará que ele precisa corrigir, ele precisa melhorar em vários aspectos. O Brasil, por exemplo, é um país que tem uma extensão territorial muito grande e diferentes regiões, e essas regiões elas possuem contrastes entre elas. Então nós vamos encontrar áreas como Porto Alegre, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com um IDH altíssimo. São cidades que têm tudo que você pensar para a população da forma geral, tanto a população rica como a população mais humilde. A própria cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, quando a gente sai daquele processo de favelização e vai para os centros, a gente também encontra uma grande área urbanizada onde as pessoas têm acesso a praticamente tudo, como bairros como Copacabana, Leblon, Tijuca, certo? Então o IDH é isso. Técnicos analisam como a população vive, o bem-estar de todos, atribuem uma nota e essa nota vai classificar o país, vai ajudar a classificar, é claro, dentro do outro conjunto de indicadores econômicos, se o país ele está em desenvolvimento ou se ele já é um país desenvolvido. Então, galera, conforme a gente for avançando com as aulas, a gente vai vendo esses outros indicadores sociais. E qual é a relação, por exemplo, do IDH com o processo de urbanização? Num país como o Brasil, onde a desigualdade impera, a gente vai perceber regiões altamente urbanizadas, com notas altas de IDH, contrastando com outras com IDH baixíssimo. Caruaru, por exemplo, de 10 anos para cá, ele conseguiu elevar sua nota de IDH, mas ainda aqui é muito a ser feito.
Então fica aí, para que vocês pesquisem em casa o IDH de Toritama, o IDH de Caruaru e de Pernambuco. Façam essa pesquisa e postem aí no nosso Instagram. No mais, vamos arregaçar a manga, deixar de malandragem até o momento que a gente se encontre pessoalmente. Um cheiro para todos, abraços.